Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula do curso Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. Se você está chegando agora, perdeu a primeira aula, eu sugiro que você volte ao vídeo anterior e assista do começo. O primeiro vídeo se chama Mas Afinal, o que é uma crônica? E todas as aulas vão estar disponíveis numa playlist já em sequência aqui no canal, chamada Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. Vamos lá? Bom, o tema da aula de hoje é Rubem Braga, o inventor da crônica brasileira. Eu quis trazer o Rubem Braga, em primeiro lugar, porque o nome dele é incontornável em se tratando do estudo de crônicas no Brasil. Afinal, ele foi um dos raros casos da literatura de um autor que foi fiel exclusivamente a um único gênero ao longo de toda a sua vida. Para vocês terem uma ideia, ele escreveu cerca de 15 mil crônicas, quase diariamente ao longo de 60 anos. E um outro motivo pelo qual eu quis trazê-lo aqui foi porque Rubem Braga foi um grande amigo de Clarice Lispector. Eles conviveram por décadas, ela frequentava o apartamento dele e ele deu muitas dicas para ela quando ela começou a escrever para o Jornal do Brasil. Todas as referências que eu usei para montar a aula de hoje vão estar listadas aqui na descrição do vídeo e se compõem principalmente de dados que foram retirados do portal da Crônica Brasileira e de prefácios escritos por críticos para coletâneas de crônicas do Rubem Braga. Começando pela obra do Rubem Braga, o interessante desse autor é que a sua escrita tinha muita flexibilidade. Algumas das suas crônicas se aproximam mais da poesia, então elas trazem um certo lirismo, elas trazem uma subjetividade, um olhar do poeta para as pequenas coisas, que também é o olhar do cronista. Enquanto outras se aproximam mais dos contos de tradição oral, então de pequenas narrativas, de pequenas histórias sobre o cotidiano. No entanto, ele também tem crônicas que se aproximam de ensaios, e sendo um jornalista como era, muitas outras que se aproximam de reportagens. Entre os principais temas encontrados nas crônicas do Rubem Braga, existem uma visão entristecida do mundo, uma certa melancolia existencial e também um questionamento do modo de vida urbano. A gente precisa se lembrar que o Rubem Braga acompanhou a evolução do movimento modernista e que a linguagem dos modernistas influenciou a produção do Braga, mas que ele não concordava com a exaltação da industrialização, da evolução das cidades, da urbanização crescente, porque ele lamentava que o homem estivesse perdendo contato com a natureza e com os valores simples de uma época que já estava ficando no passado. Por isso, também, um dos temas centrais da sua obra é o meio ambiente. Rubem Braga falava muito dos passarinhos, das borboletas, e por isso alguns autores até poderiam se enganar achando que ele tinha uma produção ingênua, mas na verdade muitas de suas crônicas traziam também diversas críticas sociais e políticas. Rubem Braga, ao longo da vida, foi inclusive perseguido pelo governo, porque ele viveu durante o governo Vargas e em vários jornais, em várias revistas, ele denunciava as práticas de tortura e de censura da imprensa. Então, essa é uma das razões até pelas quais ele mudava muito de cidade. E como cronista, é claro, ele não podia deixar de ter esse olhar para a transitoriedade da vida, para esses instantâneos que são capturados pelo olhar do cronista no dia a dia, que são carregados de beleza, de grandeza, de profundidade e também de trazer as suas próprias experiências e memórias. Rubem Braga chamou a atenção de vários nomes da crítica literária brasileira, destacando-se Davi Arrigucci, que se debruçou sobre a obra do autor, e o próprio Antônio Cândido, que a gente estudou na primeira aula. Em 1977, quando a editora Ática começou a coleção Para Gostar de Ler, o primeiro volume de crônicas reunia textos de Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e também de Rubem Braga. E o responsável por fazer o prefácio desse livro foi Antônio Cândido. E esse prefácio foi nada mais nada menos do que o texto que a gente leu na primeira aula, A Vida ao Rés do Chão. Falando agora um pouquinho da vida do autor, Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, em 1913,
E foi nessa cidade que ele passou a sua infância. Essa casa que está aqui na imagem ficou conhecida como a Casa dos Braga, que foi onde ele morou com a sua família e que hoje é um centro cultural. Depois da infância passada em Cachoeiro de Itapemirim, Rubem Braga se tornou praticamente um nômade. Ele morou em Niterói, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Recife e também no Rio de Janeiro, para onde ele vivia indo e voltando. No Rio de Janeiro, Rubem Braga comprou uma cobertura na Rua Barão da Torre e pediu a Burle Marx para projetar ali um pomar, onde ele recebia a elite intelectual carioca, deixando o pomar de portas abertas para quem quisesse entrar e sair. Continuando com os lugares percorridos por Rubem Braga, vale lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi correspondente de guerra na Itália e que depois, já em tempos de paz, ele foi correspondente em Paris, onde ele teve a oportunidade de conhecer e entrevistar Sartre. Mais tarde, ele também foi cônsul em Santiago, no Chile, e também foi embaixador em Rabat, no Marrocos. Agora, eu gostaria de exibir um breve compilado que eu fiz de um vídeo do canal Entre Linhas e de 2 vídeos disponíveis no site da Global Editora com entrevistas com pessoas que conviveram com o Rubem Braga, que são o poeta Afonso Romano Santana e o editor Jiro Takahashi. As referências para os vídeos completos também vão estar na descrição do vídeo e eu recomendo fortemente que vocês assistam. A crônica sempre foi considerada um gênero menor, com sua mistura de memória e comentário informal sobre as coisas do cotidiano, mas isso não impediu que a crônica formasse uma das tradições mais ricas da literatura brasileira e que Rubem Braga se tornasse um de nossos maiores escritores. Braga foi apenas e puramente cronista. Nesse gênero considerado menor, ele nos encanta ao revelar com incomparável mão de mestre e uma sabedoria de homem do mato a beleza insuspeita das plantas, dos rios, dos bichos e nos emociona ao refletir sobre a tristeza e as perturbações da condição do bicho-homem. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, suas crônicas são, nas palavras de Antônio Cândido, discretas candidatas à perfeição. Versam sobre um mundo perdido, ou em vias de extinção, em que caçadas de paca, lautos almoços mineiros, pescarias e solidariedade entre os homens não são tema arqueológico. O fraterno amigo Bandeira, outro poeta das coisas cotidianas, dizia que quando Braga tinha assunto era magnífico, mas quando não tinha, era ainda melhor, ao exercitar seu estilo puxa-puxa de ideia que relembra ideia, como numa conversa despretensiosa e amiga. Mas que não nos iluda a humildade do sabiá da crônica. Seu canto é de ave sábia, pode, às vezes, soar triste e machucar, de um machucado belo e verdadeiro, de uma dor muito nossa, uma dor brasileira. O caso dele é exatamente o caso de Clarice Lispector. Quer dizer, ela nasceu Clarice Lispector, não fez força. A força que ela teve que fazer era de controlar a neurose dela, né? E o Rubem seguiu a mesma trilha. Ele era espontâneo, ele escrevia, claro, que tinha toda a técnica de escrever, como cortar palavras, como cortar adjetivo, como tornar o texto mais sintético, né? Como ser um bom jornalista, como dar o recado enxuto, isso tudo ele sabia. Mas ele tinha essa coisa genética, isso estava no gene. Por isso é que ele não pode ser, ninguém pode repetir Rubem Braga. Crônica, para mim, tem esse nome, é Rubem Braga, né? É aquele que conseguiu, como ninguém, inserir, vestir com inesperado, inusitado, o sentimento, a percepção do cotidiano de todos nós, que é o que a crônica tem que fazer. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro era diferente. Então aquela cidade de 2 milhões, de 3 milhões,
era uma cidade mais fraterna. Os escritores se visitavam mutuamente. E a cobertura do Rubem era um ponto de referência. Até uma foto bastante conhecida que tem o Paulinho Mendes Campos, tem o Rubem Braga, tem o Vinícius, tem o Chico. Parecia ser uma espécie de embaixador de todos os estados brasileiros lá no Rio. Então todo mundo passava pela cobertura dele, né? Para ter assim, o privilégio de ter um papo com o Rubem Braga. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos agora acessar o portal da Crônica Brasileira e nós vamos ler juntos uma das crônicas do Rubem Braga, chamada Cizenando, a Vida é Triste. Aqui eu queria que vocês observassem algumas das características da produção do Rubem Braga que foram mencionadas na aula de hoje, como a concisão, a simplicidade de linguagem, a valorização do homem do campo em detrimento do homem urbano, uma certa melancolia existencial e também aquilo que o Manuel Bandeira chamou de um estilo puxa-puxa, de um assunto que vai puxando o outro num aparente devaneio, mas que na verdade traz profundas reflexões sobre o ser humano. Cizenando, a vida é triste. Está provado que acordar mais cedo faz o dia maior. Essa frase não é minha, e desgraçadamente não consegui saber o nome de seu autor, pois acordei muito cedo, mas não bastante cedo. Quando liguei o rádio às 6h10, a aula já havia começado. Ouvi o programa até o fim, mas não fiquei sabendo o nome do professor. Lá verando está as Vera Jardeno, plena de floroi. Nunca estudei Esperanto, mas suponho que a varanda ou verão está com muitas flores no jardim. De qualquer modo, é uma boa notícia, algo de construtivo. Confesso que a certa altura mudei de estação. Sou um espírito inquieto. A estação logo à direita dava telegramas de Argel, crise na França. Fui mais adiante, sincronizei um bolero. Tentei ainda outra, dizia anúncios. Voltei para o meu jardim florido em Esperanto. O professor estava agora respondendo cartas de ouvintes. O senhor Cizenando Mendes Ferreira, de Iporá, Goiás, escrevera dizendo que achara suas aulas muito interessantes e queria se inscrever entre seus alunos. Sou um homem do interior, tenho uma certa emoção do interior. Às vezes penso que eu merecia ser goiano. Amanhã estava escura e chuvosa em Ipanema, e me comoveu saber que naquele instante mesmo, a um mundo de remotas léguas, no interior de Goiás, havia um cizenando, brasileiro como eu, aprendendo que o Jardeno está pleno de floroi e talvez escrevendo isso em um caderno. Não importa que neste momento haja milhões de brasileiros dormindo insensatamente, enquanto outros milhões tomam café ou banho de chuveiro ou já marchem para o trabalho, ou que minha amada Joana esteja neste minuto saindo dos Sachas e entrando no carro daquele estompanato de Botafogo. Eu e Cizenando cultivamos o jardim da cultura, plena de floroi. Nós somos, de certo modo, a elite do Brasil. Amanhecemos em flor. Então, o professor, talvez estimulado pela atenção do ouvinte goiano, fez uma pequena dissertação sobre a utilidade do Esperanto e também sobre a vantagem de acordar cedo. Está provado que acordar mais cedo faz o dia maior. Não será uma frase muito sutil, mas é tão pura e bem intencionada que poderia figurar no decálogo do escoteiro. No fundo, deve haver alguma ligação entre o escotismo, o Esperanto e o acordar cedo. Eis uma falha de minha vida. Nunca fui escoteiro. Agora é tarde para quebrar coco na ladeira, mas talvez ainda seja tempo de aprender um pouco de Esperanto. Eu e Cizenando. Tem um amigo, dizia o professor, que me confessou que nunca ouvira o meu programa, pois dorme até tarde. Pois bem, ele ontem acordou cedo e ouviu o meu programa. Disse-me que passou o dia inteiro com uma excelente disposição, achou o dia maior e mais útil, ficou realmente satisfeito. O próprio professor estava satisfeito com a declaração de seu amigo, sentia-se isso em sua voz. Murmurei para mim mesmo que o golpe é esse. Todo dia acordar cedo, ouvir minha aula de Esperanto e depois, se houver alguma aula de ginástica pelas imediações, topar também. Mensana incorpore sano. No fim de um mês, os amigos vão ficar espantados. Como o Braga está bem. Esse pensamento me reconfortou. Estendi a mão para pegar um cigarro na mesinha de cabeceira, mas fumei com certo remorso. No fundo, o Esperanto deve ser contra o tabagismo, assim como é favorável ao escotismo. Mi estas Bruna. Isso quer dizer, eu sou moreno. Mi estas Bruna, ó filhas de Jerusalém, dizia a Sulamita.
A essa hora, Joana deve estar no carro daquele palhaço, toda aconchegada a ele, meio tonta de uísque, vai para o apartamento dele, um imbecil que não sabe uma só palavra de esperanto. A vida é triste, se Zenando. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu interesse. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu vou deixar um material complementar no nosso grupo no Facebook para quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, o link de acesso vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você acessar, ler as regras do grupo, aceitar os termos de uso e enviar a sua solicitação, que a gente vai adorar te receber por lá. A nossa próxima aula é na terça-feira, dia 14, e nela nós vamos começar, de fato, a entrar nos textos da Clarice. Então anota aí para não esquecer, tá bom? Até lá!